Capelli, meu querido, faz tempo, hein, que a gente não faz uma entrevista juntos? Olá, Sinara, tudo bem? Prazer falar com vocês. Igualmente. Gostou aí do nosso Alckmin Pistola? Veja, o que está acontecendo no Brasil, com o Brasil, né, é muito grave, né, Sinara? É uma tentativa de interferência estrangeira em assuntos internos do Brasil. Então, acho que tem que ser respondido de forma dura, de forma firme, e com equilíbrio, como o Brasil sempre se portou. Vivemos tempos difíceis, né? Mas é preciso ter firmeza e equilíbrio. Acho que tanto o presidente Lula como o vice-presidente Alckmin têm agido com bastante firmeza, Olha como só, tem que gente. ser. Claro, exatamente. Eu convidei o Capelli para vir aqui hoje porque ele está lançando um livro sobre aquela tentativa de golpe de 8 de janeiro. Bota a capa do livro do Capelli aí, por favor, Gui, ó. Olha só. O 8 de janeiro que o Brasil não viu está saindo pela editora Intrínseca e do selo História Real, né? Um livro narrado em primeira pessoa. Onde é que você conseguiu tempo para escrever esse livro aí, Capelli? Sinara, na verdade, muitas pessoas, desde o fatídico 8 de janeiro de 2023, me cobravam essa questão do livro, né? As pessoas diziam, Capelli, você tem que deixar registrado para a história tudo o que aconteceu, os fatos todos, para que as pessoas conheçam os bastidores do que aconteceu, tanto no dia 8, quanto no dia 9, quanto naquela primeira semana, que foi muito difícil para a democracia brasileira, quanto nos 23 dias da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, que foi uma intervenção inédita. Ali, aliás, foi tudo inédito, né? Então, claro, contei com o apoio de pessoas que me ajudaram a transcrever tudo, todos os fatos, todas as ideias, enfim, foi um trabalho a muitas mãos, mas que no final saiu o resultado desse trabalho, ficou muito legal, muito interessante, uma linguagem fluida, uma linguagem muito acessível, e que eu espero que todos gostem, né? É um livro sobre história. Eu me preocupei muito, Sinara, em registrar fatos. Então, o livro ele é muito factual. Então, tem muitos fatos. Então, ele é um livro sobre história, sobre fatos e também sobre gestão de crise. Quer dizer, que decisões foram tomadas, por que foram tomadas, em que ambiente essas decisões foram tomadas. Enfim, então, é um livro que eu acho que vocês vão gostar bastante. Espero que gostem bastante. Muito bom, eu achei também, apesar do assunto ser pesado, o livro flui muito bem, né? É muito gostoso de ler. E eu quero começar comentando com você, Capelli, que eu fiquei muito impressionada com a descrição que você faz dos acampamentos, né? Eu não sabia, eu acho que muita gente, olha só, eu que sou jornalista, não sabia, acredito que muita gente não sabia do tamanho dos acampamentos em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília. O Capelli usa um termo cidadelas. É, Cidadelas. Tinha de tudo, tinha banheiro químico, tinha Wi-Fi, tinha escambau. É impressionante, né? Como é que é, deixaram. tinha cozinha industrial, tinha uma central para gravar podcasts, para gravar, fazer vídeos. Nessa cozinha tinha alimentação praticamente 24 horas. Então, eram, na verdade, cidadelas. Tinham geradores, enfim, na verdade, cidadelas montadas. E são acampamentos, Sinara, e a todos que nos acompanham, sem precedentes na história do Brasil. Veja, se qualquer um de nós agora pegar uma barraquinha de camping, um iglu, e tentar montar em frente a um quartel-general do Exército, eu tenho certeza que não vai durar 5 minutos lá. Por quê? Porque ali é uma área de segurança nacional. Os arredores dos quartéis generais do Exército pelo país
são áreas de segurança nacional. Então, a pessoa que montar ali um acampamento não dura 5 minutos, será retirada. Então, veja, como é que foi montado, como é que foi autorizado a montagem dessas, não acampamentos, dessas cidadelas em frente aos quartéis generais do Exército Brasileiro. Isso não tem precedente na história desses acampamentos, e acampamentos claramente com natureza golpista, defendendo o rompimento institucional. Então, é muito grave tudo o que aconteceu. E, é claro, esses acampamentos só foram montados porque eles contaram, no mínimo, com a omissão, com a complacência, com a conivência do então comandante-em-chefe das Forças Armadas, Jair Bolsonaro. Você fala, né, que houve várias tentativas de desmontar esses acampamentos, e a segurança do Distrito Federal houve uma inércia, para dizer o mínimo, né? Até você pergunta se na verdade, Sinara, foi uma conivência também. Todas as ações da Polícia Militar foram impedidas pelo comando do Exército. O comando do Exército impedia, mas também o governador Ibanez também não fazia um grande esforço para ajudar, não, né? Não, veja, não houve, na verdade, não houve iniciativa de desmontar. Houve iniciativa em alguns momentos, porque tinham denúncias de roubos, então tinham denúncias de que estavam acontecendo delitos no acampamento também. E a Polícia Militar tentou várias vezes entrar, várias vezes fazer operações, algumas até para diminuir o número de pessoas. A operação era combinada, mas sempre na hora de executar, o Comando Militar do Planalto, que é quem responde pela segurança ali, impedia, o general responsável pelo comando, impedia a Polícia Militar de trabalhar. Na tua opinião, como é que você define essas pessoas que ficavam no acampamento? Qual que era o perfil exatamente delas, né? O Bolsonaro fica dizendo eram senhorinhas com a Bíblia debaixo do braço. Para você, qual que era a média ali? Né? Uma pessoa que largou tudo. Tem aquela moça que era cabeleireira, que ficou conhecida, a Débora, mas ela não tinha um perfil daquele povo que estava lá, não. Quem eram aquelas pessoas? Veja, ali não é opinião, são os fatos. Os fatos, eles registram ali pessoas com 3 perfis diferentes. Você tinha ali pessoas militantes de extrema-direita, com a sua plena consciência. Você tinha ali infiltrados pessoas treinadas, militares ou paramilitares, que circulavam por ali também e saíram dali para praticar atos criminosos. E você tinha algumas pessoas que viveram um processo de descolamento meio que da realidade. Mas dizer que o acampamento era só isso não é verdade. No acampamento tinham militantes completamente cientes do que estavam fazendo, militantes da extrema-direita. Você tinha militares ou paramilitares e tinha esse terceiro grupo. Esses eram os perfis predominantes nesses acampamentos. Tinham os aloprados, então, né? Você acha que o pessoal que foi para o quebra-quebra eram mais esse pessoal meio maluco aí? Não, Sinara, veja, todos foram lá para depredar a sede dos poderes no dia 8. Tanto que eu recebi relatos da Polícia Militar do Distrito Federal. Veja, a Polícia Militar do Distrito Federal ela tem o hábito já, a experiência de fazer a contenção de manifestações de 20, de 30, de 50, de até 100 mil pessoas, sem nenhum problema. Naquele dia 8, nós tivemos entre 4 e 5 mil pessoas apenas. Então, por que não foi conseguido conter? Claro que lá tinha um efetivo insuficiente, mas os policiais militares também relatam que um dos problemas é que existiam homens profissionais entre esses manifestantes. Homens com luvas, com máscaras de gás, com radiocomunicadores, homens que tinham domínio de táticas de combate e conhecimento do território. Então, o que aconteceu foi muito grave, porque tinham
militares ou paramilitares infiltrados entre eles também. Esses foram punidos? Veja, alguns foram presos naquela semana e muitos também a Polícia Federal identificou posteriormente. Hoje em dia, Sinara, é muito difícil a pessoa cometer um crime num local público e não ser identificada pela Polícia Federal. A Polícia Federal faz um trabalho muito profissional, muito técnico, e mesmo depois do dia 8, depois daquela semana, efetuou e vem efetuando uma série de prisões de elementos criminosos que foram identificados posteriormente. Capelli, essa semana, faz umas 2 semanas mais ou menos, eu vi uma matéria no Metrópolis, né? É um portal que tem sido muito, tem se comportado, tem tido muito, digamos, muitas fontes no bolsonarismo, para dizer o mínimo. Saiu uma matéria falando sobre o encontro dos Bolsonaro com o Ibanez para tratar de 2026. Eu até peguei a foto deles lá. Coloca aí, Gui, a foto dos Bolsonaro com o governador Ibanez, né? O Ibanez, ele foi inocentado da incompetência dele aí nesse processo da tentativa de golpe, mas é inegável a proximidade dele com os Bolsonaro, né? Você acha que qual que foi ele foi inocentado, mas para você qual foi o papel do Ibanez, né, que ficava dizendo que estava tudo tranquilo, está tudo tranquilo. Teve gente até aqui em Brasília que falou que era sábado à tarde, ele poderia ter tomado umas e outras, né? Então, assim, o que você acha que é o papel? Você fala no livro que causou espécie ele ter contratado o ex-ministro do Bolsonaro para ser secretário de Segurança Pública dele, e o secretário de Segurança Pública dele não estar no Brasil na hora que aconteceram as coisas, né? O que você acha que foi o papel do Ibanez nesse quiprocó todo? Sinara, é curioso que essa foto que vocês mostraram aí, ela foi publicada num dia. No dia seguinte, a Michele Bolsonaro soltou uma nota dizendo que não tem nenhum acordo com o Ibanez para 2026. Então, veja como as coisas são curiosas. Olha, como eu disse no livro, Sinara, o Ibanez, no mínimo, ele tem responsabilidade sobre, e foi imprudente, quando da nomeação do senhor Anderson Torres. Veja, no Brasil, a capital federal tem a responsabilidade constitucional de cuidar da segurança da capital e dos poderes lá constituídos. Então, e recebe para isso um fundo constitucional para garantir a segurança da capital federal, um fundo que esse ano vai bater 25 bilhões de reais. Então, o governo federal, o governo do Distrito Federal, ele é pago para garantir a segurança. E veja, o governador Ibanez ele foi, no mínimo, imprudente ao colocar para dirigir a segurança dos poderes constituídos o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, que estava no núcleo da conspiração golpista. Então, acho que isso ainda vai ter muita consequência, mas, sem dúvida alguma, a decisão do governador de nomear o ex-ministro de Bolsonaro para garantir a segurança da capital foi, no mínimo, imprudente. Por que você acha, então, que ele foi inocentado? Veja, Sinara, aí tem que consultar quem determinou a exclusão dele do processo. Eu acho que essa pergunta tem que ser feita para quem tirou qualquer responsabilidade do Ibanez com os acontecimentos. Olha, o Daniel Marques está perguntando para você, Capelli, se o Lula tivesse no palácio, ele seria morto ou preso? Veja,
Quem fez a pergunta, Sinara? Perdão. Foi o Daniel Marques, Santista. Veja, Daniel, é difícil falar sobre isso, porque a história não é feita de sis, né? Aí tem muito si por trás disso. Mas eu não tenho dúvida de que aqueles manifestantes no dia 8 buscavam um cadáver. Eles tentaram assassinar a soldado Marcela, quebraram o capacete dela, arrancaram o capacete dela e iam, na linguagem militar, finalizá-la, iam matá-la. E quem me disse isso foi ela mesma, ela me contou isso. E ela só não morreu em função de um ato de bravura do sargento Beroaldo, que pulou em cima dela e conseguiu retirá-la das garras daqueles criminosos. Então, veja, é difícil especular sobre o si, mas tudo indica que eles buscavam um cadáver para tarde e noite do dia 8 de janeiro. Você está vendo aí, né? A gente começou falando sobre isso, esse movimento aí de traição dos bolsonaristas ao Brasil, né? Incrível essa história do Eduardo Bolsonaro pedir para as empresas brasileiras irem para os Estados Unidos, eu acho que cruzou qualquer limite, né? Como assim? Ele não se preocupa, ele está se lixando para os trabalhadores brasileiros e não esconde, né, Capelli? Você acha que o golpe ainda está em andamento? Veja, Sinara, eu estou acompanhando esses últimos acontecimentos, mas a minha leitura é que isso é desespero, né? Porque vai se aproximando o desfecho final dos processos e a família Bolsonaro começa a ficar desesperada, né? Porque tudo indica que a estadia na cadeia será longa. Hoje eu vi um vídeo, parecia um vídeo surrealista, né? Primeiro, vou comentar o que você falou. O vídeo do Eduardo Bolsonaro, para mim, aquilo é vídeo de bandido. Eu defendo, eu acredito que há elementos de sobra para decretar a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. Eduardo, aquele vídeo dele é vídeo de sequestrador, de bandido. Quando ele fala, olha, ou você faz isso ou vai piorar. Ou você vai fazer isso ou vai piorar. Isso é coisa de que é sequestradora que faz. Ou você paga o resgate ou eu vou matar a vítima. Quer dizer. Então, linguagem de bandido, expressão de bandido, na minha opinião, tinha que ser decretada a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. E hoje, eu vi estarrecido um outro vídeo de Flávio Bolsonaro posando de machão, dizendo que o Brasil, defendendo que o Brasil fique de joelhos, fique de quatro para os Estados Unidos, e fazendo uma comparação estapafúrdia, dizendo que o Brasil está como o Japão na Segunda Guerra, ganhou a primeira bomba atômica em Hiroshima, disse que ia resistir, e aí caiu outra bomba atômica em Nagasaki, e ele fala que isso vai acontecer com o Brasil. Gente, é um negócio meio surrealista, porque é o seguinte, quem é Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro é o cara que, num debate como candidato a prefeito da Prefeitura do Rio, quando a deputada Jandira Fegali, então candidata a prefeita do Rio, foi para cima dele no debate, a pressão dele caiu e ele desmaiou no meio do debate, gente. Esse é o machão, o bravão, que vai jogar uma bomba atômica no Brasil. Gente, essa família é um coletivo de covardes. O que eu acho, primeiro, é o desespero. Eles estão no desespero. O segundo é que eles estão preparando o argumento para fugir. São ratos. Vão todos fugir para os Estados Unidos, na minha opinião. Vão pedir asilo. Eles estão preparando um teatro para justificar a fuga deles. Eles não têm espinha dorsal para aguentar um dia na cadeia, um dia na prisão. Eles estão criando um teatro, prejudicando a indústria brasileira, sabotando o Brasil para justificar a fuga deles para os Estados Unidos. É inacreditável o que está acontecendo. É uma família sabotando o Brasil, trabalhando para prejudicar, para conspirar contra o Brasil. Para mim, na minha opinião,
deviam estar todos presos por crime de lesa pátria e alta traição nacional. Né? E ainda, né? Eu fiquei estudando ontem essa história de direito internacional para ver o que é que cabia num caso como esses, né? Então tem crime de lesa pátria, tem ataque à soberania e também tem crime de segurança nacional, porque quando você oferece uma nação ao presidente de um país estrangeiro, você também está atacando a nossa segurança nacional, né? Você está pedindo ele o quê? Para bombardear o Brasil? Veja, Sinara, eu acho que na maioria dos países do mundo, nesse momento, os integrantes da família estariam na cadeia por crime de lesa pátria, alta traição nacional. E eu espero que no final que seja esse o desfecho. É inaceitável que eles conspirem contra o Brasil e agora exijam a rendição do país a um outro país, a um país estrangeiro. Eles definitivamente rasgaram, de uma vez por todas, a fantasia de patriotas, de nacionalistas. Eles não passam de vassalos dos interesses internacionais que conspiram contra o Brasil. Foi bom você ter falado dessa história do sequestrador, né? Que eles estão colocando assim, ou dá anistia, ou a gente mantém as tarifas, né? Esse pedido de anistia, né, não é para aquelas pessoas que estão lá na Papuda, né, Capelli? É para o pai dele. Eles querem anistia para Claro, o Bolsonaro. eu acho que o mais prudente, o mais pedagógico, o mais educativo, seria colocá-los imediatamente na cadeia, porque eles estão confessando crimes diariamente contra o Brasil. Capelli, eu queria mudar um pouquinho de assunto e falar de uma coisa que eu tenho falado muito aqui nas nossas lives, que é o fato da Michelle ser colocada como candidata a presidente nas pesquisas, tá? Nem mesmo o Bolsonaro lançou a Michelle. O único que falou que a Michelle podia ser candidata a presidente foi o Valdemar Costa Neto, e aí ela imediatamente entrou nas pesquisas. Eu sinceramente, já falei aqui que eu não acredito que a Michelle vá ser candidata a presidenta e que ela tenha qualquer chance contra o Lula. Tem pesquisa aí mostrando que a Michelle ganha do Lula. Pelo amor de Deus, Capelli, pelo amor de Deus. Você não acha que essa inclusão da Michelle e nas pesquisas é uma maneira de inflá-la para a candidatura ao Senado do Distrito Federal? Veja, Sinara, eles nesse momento procuram uma saída. Porque, veja, há um fato objetivo: independente da prisão, Bolsonaro está inelegível e continuará inelegível. Então, Bolsonaro não é candidato. Então, me parece que a extrema-direita, os radicais da extrema-direita nesse momento, estão à procura de um candidato. Claro que publicamente eles têm que continuar dizendo que o candidato deles é Bolsonaro, mas todos sabem que Bolsonaro não será candidato. Então, acho que eles estão em busca de um candidato, né? Há uma movimentação em torno do governador de São Paulo, há uma movimentação agora aqui em torno da Michelle, enfim. Já se falou no Eduardo Bolsonaro. Então, acho que eles estão ali em busca de uma saída para o fato do Bolsonaro estar inelegível. Ou de estar elegível, dele estar inelegível. Me enrolei aqui com as palavras. Uhum. Sim, mas e a Michelle? Você acha que a Michelle tem algum cacife, gente, para concorrer com o Lula? Isso não existe, Capelli, pelo amor de Deus. Sinara, o presidente Lula, para mim, é favorito. Claro que eu acredito muito que o presidente Lula vai se reeleger pela quarta vez. Agora, eu acho que não pode subestimar nenhum candidato do lado de lá, porque eles já demonstraram força, capacidade de mobilização. Reitero, o presidente Lula, na minha opinião, é muito favorito e tenho certeza que vai se reeleger. Até porque, além do bom governo,
é muito difícil um presidente no cargo perder a sua reeleição, né? Isso aconteceu com Bolsonaro após os inúmeros absurdos, as atrocidades cometidas por ele, né? Durante a pandemia, depois da pandemia. Então, eu não descartaria, não, o fato da Michelle como... porque eles estão em busca de um candidato, né? Então, há muita especulação. Acho que é muito difícil ser a Michelle. Acho que o mais provável é que ela seja candidata ao Senado, mas eu não descartaria nada. E você? Veja, Sinara, o meu partido, o PSB, me procurou e me incentivou e me lançou como pré-candidato ao governo do Distrito Federal em 2026, o que me honra muito a confiança, o apoio do meu partido. Eleição vai ser só no ano que vem, está muito longe ainda. Claro que todo mundo já está mais ou menos se movimentando, mas a eleição é só no ano que vem. No momento, meu foco é fazer um grande trabalho lá na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e ajudar o vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin e o presidente Lula a fazerem um grande governo no Brasil. Mas você, tá todo mundo aqui querendo votar em você para governador, viu? Também falaram Senado. Não, veja, o partido me lançou pré-candidato ao governo. Eu tenho recebido, Sinara, muitas mensagens de apoio, não só nas redes, mas também nas ruas, né? O que nos anima bastante, dá muita força. Mas, claro, que essa construção também não é só minha. Nós estamos dialogando com todo o campo progressista, com o campo democrático do Distrito Federal, para que a gente possa construir uma ampla unidade para aumentar a votação do presidente Lula no Distrito Federal e também eleger um governo progressista, democrático na nossa capital. Tem muita estrada ainda até o ano que vem, mas a gente tem conversado bastante. Então, mas eu fico feliz com todo o apoio que eu tenho recebido. Eu tenho visto alguns vídeos seus nas redes sociais, você tem ido morar em alguns satélites, né, para sentir como que é morar nas satélites. Você já está em Brasília desde 2003, é isso? Você já conhecia as satélites hoje, aliás, são chamadas de regiões administrativas, né? Então, as regiões administrativas, você já conhecia elas de perto? Como é que está sendo essa experiência de conhecer fora do plano piloto, né? Sinara, eu estou em Brasília desde 2003. Eu vim para Brasília para trabalhar no primeiro ano do primeiro governo do presidente Lula. Então, já são 22 anos. Nesses 22 anos, eu saí de Brasília 2 vezes. 3 anos para ser secretário do líder do PT, Lindbergh Farias, que era prefeito de Nova Iguaçu, e 2 anos para trabalhar com Flávio Dino no Maranhão. Então, são 17 anos morando direto em Brasília. Minha filha mais velha tem 14 anos, 14 anos nascida e criada no Distrito Federal. Então, o Distrito Federal é o local que eu estou há mais de 20 anos, que eu escolhi para viver, para morar, que mora no meu coração e onde eu me sinto em casa. E quando as pessoas começaram a me estimular a participar mais da vida política no Distrito Federal, eu fiquei com uma reflexão na cabeça. Mas será que eu conheço, de fato, o Distrito Federal? Se eu for participar, eu quero fazer bem feito, eu quero conhecer profundamente o Distrito Federal. Eu já conhecia, já tinha passado pelos lugares, não conhecia todos, e aí eu decidi, em dezembro do ano passado, que todo mês, a partir desse ano, eu ia passar uma semana morando em uma das cidades do Distrito Federal. Então, todo mês eu estou indo para uma cidade diferente, estou morando na casa das pessoas que me oferecem casa pelas redes, pelo Instagram, amigos, conhecidos, tem muita gente me oferecendo casa para ficar. E eu estou indo para as cidades, e aí durmo 2 dias na casa de um dia na casa do outro, 3 dias na casa do outro,
e vou ficando. É completamente diferente você ir lá fazer uma reunião e voltar para sua casa e você ficar lá. Eu vou no domingo e volto no domingo, são 8 dias, ficar lá 8 dias. Nesta semana eu continuo trabalhando normalmente na agência, na BDI, só que eu libero o carro, motorista, e vou trabalhar na agência, e volto da agência de transporte público. Onde tem metrô, eu vou de ônibus, enfim, de transporte público, para conhecer, de fato, a realidade. E essa tem sido uma experiência muito enriquecedora para mim. Enriquecedora para mim. Uhum. Por quê? Porque ela me ajuda muito como gestor público, como pessoa e como ator político. Então, eu tenho feito muitas amizades, tenho conhecido o Distrito Federal como jamais eu conheceria, mesmo se fosse numa campanha. A campanha são ali 2 meses, quer dizer, você não consegue ir a todos os lugares, conhecer todos os detalhes profundamente, como eu estou conhecendo agora. Então, em janeiro, eu fui para o Sol Nascente, em fevereiro, eu fui para Santa Maria, depois eu fui para a Estrutural, fui para Samambaia, fui para o Gama, e domingo agora eu me mudo para o Recanto das Emas e para o Riacho Fundo 2. E aí, nesses locais, eu visito os locais que têm problemas, eu visito os locais bons, conheço locais agradáveis, pontos turísticos, enfim. Então, eu faço uma imersão, converso muito com as pessoas. Então, tem sido uma experiência incrível, muito enriquecedora para mim. E vamos criando uma rede do bem pelo Distrito Federal, né? Acho que esse é um desafio do nosso campo, Sinara, a gente voltar para a base, para conversar com as pessoas, para ouvir os problemas reais. Eu acho que é por aí que a gente fortalece o campo democrático no Brasil. Ó, o pessoal está aqui te apoiando. Norci Araújo, bora governador. Eliane Ferreira, nós te apoiaremos e vou fazer campanha para você. Miriam Ramos, aceita a Capelli. Eliane Ferreira, torço pelo seu sucesso. Quero ver sua filha linda e arrumada na posse. Zelinda Soares, grande Capelli, parabéns pela entrevista. Silvia Nava, Capelli, governador do DF, é meu sonho dourado. Patrícia, vem Capelli. Obrigado aí a todas, a todos. Veja, esse é um movimento que a gente está construindo, e a diferença desse movimento é que não é um movimento de um ou de outro, não é uma vontade pessoal, né? Após o dia 8, muita gente me estimulou a participar, e a gente está nesse processo de construção, não só a partir do PSB, mas conversando com o PT, conversando com o PDT, conversando com partidos do Centro Democrático, então conversando com o PCdoB, conversando com o PSOL, conversando com vários partidos, porque a gente precisa unir o campo progressista, mas não basta só unir o campo progressista, a gente tem que também dialogar com forças do centro democrático, para a gente montar uma ampla frente que seja capaz de ganhar o governo do Distrito Federal. Opa, ó, Maria Silva, Ricardo Capelli, governador do Distrito Federal 2026, Andréa Glória, muito bacana, é ver a cidade e seu povo de dentro para fora, parabéns. Arlete Aguiar, Capelli é maravilhoso, ele joga bem em qualquer posição e dá show. Pessoal aqui. Daniel Marques, obrigado. parabéns, Capelli, senti na pele para ajudar os trabalhadores. Maria de Jesus, vai de transporte público para ver a demora que ficamos esperando. Eu tenho andado de transporte público e a gente Ó, andando. A Patrícia está falando aqui, seus vídeos estão ótimos, Capelli. Minha casa está à disposição. Olha aí, ó. Você mora onde, Patrícia? Já dá o endereço que eu fiz. Arruma um colchão que eu estou chegando. Mas veja, tem sido uma experiência muito rica, muito importante. Essa questão do transporte, por exemplo, eu fiquei em Santa Maria, fiquei no Gama, e eu não consigo entender, veja, por que não tem um metrô ou um veículo leve sobre trilhos, um VLT, para o Gama e para Santa Maria, que são regiões planas que têm muito espaço. Brasília tem muito espaço entre as vias, podia ter. E aí a gente percebe os absurdos. Por exemplo, o governo do Distrito Federal está pagando esse ano mais de 2
bilhões de reais de subsídio para as empresas de ônibus. Com esse recurso, a gente construiu metrô para o Gama, metrô para Santa Maria, metrô para o Recanto, construía BRT para Sobradinho, para Planaltina, quer dizer, ao invés de dar subsídio para as empresas de ônibus. Isso é uma grande caixa preta no Distrito Federal. E aí eu estou vendo isso na prática, porque eu estou andando de ônibus, conversando com as pessoas. Tem gente que leva 2 horas, mais de 2 horas, para ir para o trabalho e para voltar para casa. E 2 horas na ida, 2 horas na volta, enfim. Então, ver os problemas reais, conversar com as pessoas, é um aprendizado que não tem preço. É isso aí, Capelli. Gente, infelizmente nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista e vocês já sabem que todos e todas que vêm aqui no nosso programa. Olha, o Capelli agora vai subir ainda mais no conceito de vocês quando eu mostrar a dica que ele trouxe para vocês. Todo mundo traz a dica cultural. Olha a dica do Capelli, coloca aí, Gui. A minissérie da Globoplay sobre Raul Seixas, gente. Ele é fã do Raul também. Fala aí por que você indicou essa série para o pessoal, Capelli. Primeiro porque, Sinara, o Raul é um músico, compositor fantástico, tem letras fantásticas. E, veja, essa série está muito legal, muito bem feita. E a atuação dos atores, gente, os atores brasileiros são fantásticos, não devem nada a ninguém. E os atores que fazem essa série estão simplesmente fantásticos. O ator que interpreta o Raul é uma coisa Júlio Andrade, inacreditável. Né? Parece que o Raul está no filme. Então, é uma série muito legal. Ela também, Sinara, fala muito sobre o período da ditadura, porque o Raul viveu no período da ditadura, então teve muita repressão, ele sofreu censura. Tem a questão, ele e o Paulo Coelho, que foi o parceiro dele durante muito tempo, sofreram censura, perseguição. Então é uma série que fala de música, fala de cultura, fala de vida, fala de história, fala de democracia, fala das relações, quer dizer, dos limites, das qualidades e dos limites da pessoa humana. Então, é uma série muito legal que eu indico muito aí para o final de semana. Vale a pena. Olha aí a dica do Capelli. Vou ler mais uns comentários aqui para você. Francisco de Paula Leite, Ricardo Capelli, governador do DF. Palma Castro. Capelli, vem para Sobradinho. Podemos almoçar no restaurante comunitário e jantar aqui em casa. Olha, o pessoal já está te convidando para casa. Setembro eu estou chegando aí em Sobradinho. Manda o contato lá pelo meu Instagram, que eu vou aí. Olha aí, Palma. Maria Dalva, vem para o Rio, Capelli. O pessoal já está querendo roubar o Capelli para o Rio. Você é carioca originalmente, né, Capelli? Eu sou do Rio, nasci no Rio, mas, como disse, já estou há 22 anos em Brasília. Selma Seródio, os conteúdos do Capelli são maravilhosos. Ensina o pessoal da esquerda como fazer. Eu vi um vídeo dele, é uma pena que eu acabei não pegando para mostrar para vocês, dele limpando o banheiro com o rodo. Adorei. Qual foi aquela cidade satélite? Vocês vão lá no Instagram dele, o que vocês acham? Ele, ó, ali foi no Sol Nascente, Sinara. Foi no Sol Nascente. Na casa do meu amigo, do Alain. Ai, ai. Madalena Souza, Capelli maravilhoso. Quero ele como senador. E o pessoal está dividido aqui. Uns pedem para você ser governador, outros pedem para você ser senador. A Maria de Jesus pergunta, Capelli, e a saúde do Distrito Federal? O que você acha? Veja, a saúde vive um colapso no Distrito Federal, né? Toda semana a gente está tendo pessoas morrendo nas filas, nas UPAs, e é inaceitável. Por quê? O orçamento da saúde no Distrito Federal esse ano é o maior do Brasil. São 13 bilhões de reais, é mais de 1 bilhão de reais por mês. Era para ser tinindo, né? Não, a per capita, Sinara, você tem uma noção, a per capita da saúde, quando você pega o orçamento da saúde e divide pelo número de pessoas do Distrito Federal, dá R$ 4.300 por pessoa. Para você ter uma ideia do que isso representa, a per capita da saúde no estado de Goiás é R$ 791. E no Distrito Federal é R$ 4.300. É o dobro do segundo lugar
mais alto do Brasil. E não tem médico, a saúde vive um caos. Então, é inacreditável, inaceitável o que está acontecendo. É isso aí, gente. Vamos ver aí como é que vai ser em 2026. Já, pelo menos já temos candidato. Ô, Capelli, mostra mais uma vez aí, Gui, o livro do Capelli. O Capelli está lançando, o Ricardo Capelli está lançando esse livro, tá? Já está em todas as livrarias. Ele lançou essa semana aqui em Brasília. O 8 de janeiro, que o Brasil não viu, pela editora Intrínseca, selo História Real, tá? Vale muito a pena para vocês conhecerem de perto como é que foi aquele 8 de janeiro pela visão de um dos seus protagonistas, que foi o Ricardo Capelli. Protagonista do lado da democracia, tá, gente? Capelli, brigadão, viu? É sempre um prazer conversar com você e volte sempre. Obrigado, Sinara. Obrigado a todos que nos acompanharam e espero que gostem do livro. Eu conto muita coisa inédita, muitos bastidores do dia 8, dia 9 e de toda a intervenção federal. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, querido. Abração.